Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No artigo dessa semana a gente vai ver o seguinte: para os homens, tá certo? Será que a sua ejaculação semanal afeta no seu risco de ter câncer de próstata? Vamos ver isso aí. Eu estou com o artigo aqui aberto, o site, tá bom? Aqui a data de publicação, aqui o título do artigo, aqui os autores e publicado na JAMA, tá? E aí, se vocês olharem, eu tô com outra aba aberta aqui. Por quê? Porque depois de mais ou menos aí 10 anos, os autores fizeram um follow-up. O que é isso? Eles chegaram lá e entrevistaram as pessoas de novo, depois de uma década. E a gente vai ver somente um gráfico desse segundo artigo. Lembrando que o link para ambos vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Ele faz uma introdução falando a respeito de câncer de próstata, risco da população, fala um pouquinho também de infecções sexualmente transmissíveis, tá? Ele dá uma boa passada nessa parte sexual, depois que a gente tiver curiosidade, dá uma leitura. Bora para a parte que nos interessa, os materiais e métodos. Bom, é um estudo que iniciou lá em 1986, aí, lá nos Estados Unidos, que eles quiseram ver como é que estava ali a população. E aí, a cada 2 anos era enviado um questionário para as pessoas responderem. E aí, em 1992, eles incluíram uma questão a respeito de frequência ejaculatória no questionário. E aí começa, tem a historinha de quantos começaram, foram excluídos, enfim. E aí de 1992 eles seguiram essas pessoas até 2000. E aí deu 29.342 homens, beleza? E aí, como é que eles mediram a parte da frequência ejaculatória? Simplesmente eles perguntaram lá como é que era a frequência ejaculatória dos indivíduos por mês, fazendo um recorte aí de 20 a 29 anos e de 40 até 49 anos e também antes ali, em 1991, tá? Por que eles fizeram isso? Porque a gente sabe aí que a idade tem uma grande influência no risco de câncer de próstata, tá? E eles fizeram um split aí pelas categorias de 0, de 1 a 3, 4 a 7, 8 a 12, 13 a 20 e maior ou igual a 21 ejaculações por mês. E aí eles juntaram o nenhum com 1 a 3 porque tinham indivíduos insuficientes nessas categorias. Que mais, que mais? E também eles também perguntaram para os indivíduos se eles tinham sido diagnosticados com câncer de próstata nos 2 anos anteriores, né? Depois que eles mandavam o questionário, ficavam 2 anos sem responder e aí depois respondiam de novo. Isso nesse período, né, nesse gap, se, se tinham sido diagnosticados com o câncer de próstata. E aí vale ressaltar aqui que eles fizeram um split também, eu não marquei, tá? Mas eles fizeram um split aqui do câncer de próstata confinado, ficou só lá na região, tá? Ou o câncer que se espalhou. Que mais, que mais, que mais? E aí, eles utilizaram aqui a categoria de 4 a 7 ejaculações por mês como grupo de referência, tá? E aí eles dão, meio que não dão, né? Para mim aqui, na minha humilde opinião, acho que eles não justificaram isso. Deve ser porque para eles lá isso é normal, mas vamos embora. E aí, bora para os resultados, depois eu volto para cá, quando a gente terminar de analisar a tabela 2. A tabela 1 é aqui caracterização da amostra, dados demográficos, sociodemográficos, enfim. E aí, a tabela 2 é o risco total,
A tabela 3 é o risco do câncer confinado, tá? Ele não se espalhou. E aqui a tabela 4 é quando o câncer se espalhou, tá bom? Então a gente vai ver começar do total, depois a gente separa. Então a gente consegue ver aqui, ó, que é a referência, 4 a 7 ejaculações por mês, 0 a 3, 8 a 12, 13 a 20, maior ou igual a 21 ejaculações por mês. E aqui a gente tem um split também por grupos, que eu falei para vocês, 20 a 29, 40 a 49, nos anos anteriores, e tempo de vida, ou seja, se o indivíduo foi para o céu ou não. E a gente consegue ver aqui, quando a gente bota não faz o split do câncer, a gente consegue ver aqui o seguinte, somente aqui, ó, para os jovens, não teve risco, ou não teve risco, não, perdão, não foi um fator protetor porque cruzou ali o 1, né? Tanto aqui, quando eles fizeram a análise multivariada e quando eles fizeram somente o ajuste por idade. Essa análise multivariada, a explicação dela está aqui embaixo, aí foi por diabetes, atividade física, não sei o que, tá? Botaram possíveis fatores que poderiam influenciar, tá bom? Fizeram um ajuste disso. Só que quando a gente vai para os indivíduos mais velhos, a gente vê o seguinte, que quem ejaculava mais tinha um fator protetor, né? Ficou abaixo ali do 1. E nos anos anteriores também. E quem ejaculava mais também vivia mais, né? O lifetime ali. Isso também vale ressaltar aqui para esse grupo aqui de 13 a 20, tá bom? Ou seja, quem mais se desestressava, vamos por assim, seja com a parceira, parceiro ou sozinho, tinha um risco menor de ter na verdade não tinha um risco, era um fator protetor do câncer de próstata ali quando analisado de uma maneira total. Quando e vamos aqui para cima que foi para vocês. E aí quando eles fizeram outra análise lá da tabela, eles viram o seguinte, que a cada 3 ejaculações por semana que você coloca ali na sua semana, então segunda, quarta e sexta, você diminui o risco de câncer de próstata total em 15%. Então, se você ejacular 6 vezes na semana, seria ali por volta de 30%. Beleza? O risco diminuído de você ter câncer de próstata, analisado de maneira total. Quando a gente vai para a análise do câncer de próstata que ficou confinado lá, que não se espalhou, a gente consegue ver aqui que se repete para os indivíduos de 40 a 49 anos ali, nos anos anteriores, e também com relação ao tempo de vida. Ou seja, quem se desestressou mais foi um fator protetor em relação ao câncer de próstata que ficou confinado e também viveu mais ali, vamos por assim. E por último, com relação ao câncer de próstata ali, que ele se alastrou durante o corpo, a gente não vê esse mesmo comportamento aqui nos indivíduos que foram os que mais ejacularam, só que a gente percebe aqui de 40 a 49 anos, quando a gente ajusta a idade, que sim foi um fator protetor, só que quando a gente coloca as outras variáveis, não. E de 8 a 12, estranhamente, foi um fator protetor, tanto para somente ajuste de idade, como ajuste das outras variáveis, beleza? E aí quando a gente vai para o risco relativo ali, total e joga as análises multivariáveis, faz um corte aqui com algumas variáveis, a gente vê que quem ejaculou mais teve um fator protetor em relação a 4 a 7, beleza? 13 a 20 aqui, às vezes passou nesses dois pontos aqui, tá bom? E aqui ele lambeu ali a bordinha do 1, né? Ficou no 1 cravado, por isso que eu não marquei, tá? Mas a gente consegue ver aqui que quem se desestressa mais
tem um menor risco de câncer de próstata ali, analisado de maneira total, enfim. E aí a conclusão do artigo aqui é que a frequência de ejaculação não está associada com aumento do risco de câncer de próstata. Só que o aumento da frequência de ejaculação pode ser associado com o menor risco de câncer total de próstata, né, quando fizeram a análise em conjunto dos dois splits do câncer, e também diminui ali o risco do câncer de próstata que ficou confinado naquela região. Beleza? Referências para quem quiser dar uma olhada depois. E aí, eles fizeram o seguinte, os dois autores aqui, tá? Falaram, vamos analisar isso uma década depois. Então aqui foi 2004, 2016, aí bota aí coleta de dados, análise de dados, enfim. E aí tá aqui o segundo, que os dois autores, tá? Os dois que estavam no outro artigo, o autor principal, o orientador. Eu não vou ler porque não vou ler aqui para vocês porque é basicamente a mesma coisa, tá bom? Ele colocou uma variável ou outra. Eu vou direto para figura que nos interessa, lá para baixo. Aqui, eu tenho a figura aqui que mostra a taxa de sobrevivência, tá bom? Da categoria de 40 a 49 anos. E aqui eu tenho o EPM, são ejaculações por mês, o mesmo split aqui, 0 a 3, 4 a 7, 8 a 12, 13 a 20, maior ou igual a 21. E aí, quando ele faz um ajuste aqui, que é o recorte B dessa figura, que a gente tem o recorte A, e aqui, ó, 0 a 3, 4 a 7, 8 a 12, 13 a 20, maior ou igual a 21 ejaculações por mês. A gente consegue ver o seguinte, que quem ejacula mais, né, quem se desestressa mais, tem uma taxa de sobrevivência maior, que é esse vermelhinho, tá bom? E o 0 a 3, ele fica por aqui, ó, que é o verdinho, tá bom? Competindo com o 8 a 12 aqui, mais ou menos, tá bom? E aí lá no final, 8 a 12 desce e o 0 a 3 vai para cima. Beleza? Mostrando que quem ejacula mais tem uma taxa de sobrevivência maior. E eu vou virar aqui essa tabela, não, a tabela 2 eu vou virar para vocês, só para vocês darem uma olhada, tá? Não vou me estender. Frequência ejaculatória, risco relativo aí, de câncer de próstata quando analisado total. Aí só observem isso aqui, os valores de quem tem a maior frequência ejaculatória depois de 10 anos, depois de acompanhar os caras por 10 anos. Beleza? Então deixa eu girar de novo de volta. Quem quiser depois dar uma olhada nesse segundo artigo, é bem interessante e vale muito a pena. Então, senhores, para finalizar, você aí que não quer atrás de uma namoradinha nem nada do tipo, tente se aliviar aí de algum outro jeito, certo? Ou de um namoradinho, sem problema nenhum. Tente se aliviar de algum outro jeito, porque isso vai fazer bem para a sua saúde, isso vai diminuir o risco. Isso, na verdade, vai ser um fator protetor contra o câncer de próstata para você. Beleza? Valeu!